E a Globo, hein, que parou a sua programação para dizer que Janja pode parar atrás das grades juntamente com o Barba, rapaz. E detalhe, mostrou isso na frente mesmo do Barba, que deu uma resposta para jornalista que arrancou o microfone dele dizendo algumas verdades. Já diversos jornalistas da UOL, CNN e por aí vai estão se descolando do Barba e dizendo que se fosse hoje, 2026, ele não continuaria sentado naquela cadeira. Você vai ver tudo isso e muito mais. Pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo muito rápido, tá? Mas eu peço humildemente que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e comente aí de onde é que você está nos assistindo. Apenas uma enquete aqui, comenta pra mim o ano que você deixou de assistir a Globo. Eu não assisto desde 2015, esse ano está se completando 10 anos. Se você quer que o nosso capitão volte, digita 22. Simbora! Comer em casa ficou 8,3% mais caro em 2024, segundo o IBGE. Isso é bem acima da inflação geral, que foi de 4,83%. Veja as capitais que mais tiveram aumento, rapaz. A Globo descendo a lenha aqui, ó. Perfil que publicou, Globo. Na primeira reunião sobre comando de Galípolo, Copom eleva a taxa Selic para 13,25% ao ano, ou seja, teve mais um aumento, rapaz. E agora é culpa de quem, hein? O Campos Neto não está mais lá, e sim o Galípolo, indicado pelo Barba. O Barba perde apoio de lulistas e nordestino, e desaprovação vai a 51%. O deputado Crisóstomo propõe CPI para investigar irregularidades no pé de meia, que teve 6 bilhões congelados pelo TCU, rapaz. Simbora para o conteúdo principal. Olha o que ele falou. E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano foi chamado de mentiroso ao vivo. É o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Na verdade, foi quase que uma reconstrução das coisas do país para que a gente pudesse fazer o país voltar a funcionar, o país voltar a ser respeitado no mundo, o país voltar a ser um país que tenha importância no cenário político internacional. E é isso que nós agora queremos. Agora, olha a realidade dita na Globo News. Olha aí, ó. Se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Afirmou também que há uma indignação crescente com o governo que pode desaguar num cenário parecido com o de 2016. Lembrando, cenário em que houve crise econômica e manifestações pedindo o impeachment da então presidente Dilma. Para uma plateia formada por integrantes do mercado financeiro, Kassab disse ainda que Fernando Haddad é um ministro fraco. As declarações dele já repercutem no mundo político e chamam a atenção, gente, não só pelo fato de Kassab ser aliado com 3 ministérios na esplanada, mas principalmente porque ele faz parte também da gestão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e adversário de Lula. Mostram as declarações, portanto, que hoje Kassab, com seu faro apurado para o cenário político, está mais pendendo para um lado do que para outro. Tá mais puxando pro lado do nosso eterno capitão. Olha só porque a Janja está enrascada, olha aí. A Justiça de São Paulo determinou que a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e a União se manifestem em 72 horas sobre a transmissão do programa Papo de Respeito no canal do YouTube da TV Brasil, onde a primeira-dama, Janja da Silva, foi uma das apresentadoras. Nossa analista Larissa Rodrigues volta para cá para contar o problema envolvido na participação de Janja, né, Larissa? Oi, Márcio, novamente. Essa decisão ela foi tomada depois de uma ação popular protocolada pelo vereador paulistano Rubinho Nunes, ele que é do União Brasil. Nessa ação, eu até estava pegando algumas aspas, ele disse que a primeira-dama, durante essa entrevista, esse talk show, ela fez uma apresentação, isso na opinião do vereador, nessa ação protocolada, que evidencia e enaltece, abre aspas, os feitos do marido presidente da República, tratando a programação da empresa pública como
Olha só isso daí, hein? Um boletim informativo das supostas bondades realizadas pelo presidente. Então esse foi o argumento que o vereador Rubinho Nunes foi até a justiça. A Justiça de São Paulo acatou esse pedido, e lembrando que ainda há outras ações sobre o mesmo tema. Por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, aqui da União e que trabalha aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, ele também já protocolou algo parecido na Justiça. Pois é, rapaz. Cada dia que passa, o Barba está se lascando e perdendo o apoio da grande mídia, tá? Se essa intenção do presidente se confirmar, mandando a Gleisi para o comando da Secretaria-Geral da Presidência, o Fernando Haddad passará a perder o jogo da intriga no Palácio do Planalto pelo placar de 3-0. O Haddad não tem sala no Palácio do Planalto. Ele já lidava com uma má vontade do chefe da Casa Civil, Rui Costa, cuja escrivaninha fica ali a um lance de escada do gabinete presidencial. Com a entrega da sede, o Patrício Palmeira, os do Haddad foram subordinados também ao filtro de um marqueteiro que é tão próximo do Rui Costa quanto a unha da cutícula. Ou seja, Rui Costa brigando com o Haddad, que está brigando com o Barbudo. O Lula conduzirá um quarto mandato se ele não conseguir transmitir uma simbologia nova. Eu não sei como a Gleisi Hoffmann ajudaria nessa busca por novas marcas, mas é possível dizer de antemão que a chegada da Gleisi ao Planalto eleva o nível de entrechoque da sede do governo com a equipe econômica, num instante em que o governo precisa de unidade para recuperar a popularidade do Lula, que está indo a pique. A Gleisi presidiu uma reunião em dezembro de 2023, Olha o que ele vai trazer agora. quando o PT discutia a sua estratégia, que se revelou um fiasco na disputa da eleição municipal do ano passado. Nessa reunião, o PT aprovou um documento que batizou a política econômica do Haddad de austericídio fiscal. Isso é muito bom, rapaz. Olha o Augusto Nunes aí. Claro que a impopularidade dele é muito maior do que a que aparece na pesquisa. O Supremo, infelizmente, o Supremo é formado por incapazes e os capazes de tudo. Tiraram um ladrão da cadeia para transformá-lo em candidato a presidente, e ele se elegeu graças ao consórcio formado pela imprensa, pela esquerda e com o apoio militante do próprio Supremo e da Justiça Eleitoral. Agora, quem liberta um ladrão não permite que viaje para a posse do presidente dos Estados Unidos um homem que teve a votação que teve o Bolsonaro, que não foi condenado até agora por nada. Esse tribunal é que devia estar em julgamento. Agora, essa pesquisa com vários indicativos aí de que o governo Lula não vai bem. 51% dos eleitores reprovando a gestão petista. Olha, Paula, eu sou do tempo em que não havia pesquisas. E a gente sentia, os jornalistas, sobretudo, percebiam claramente para onde ventava. Está na cara que o governo tem uma impopularidade que supera esses números da pesquisa. Mas a grande pesquisa foi feita na eleição municipal. Esse é o dado que não adianta o PT tentar enterrar. Foi o Lula que disse que ocorreria em 2024 uma disputa em cada município entre o Bolsonaro e ele. O Lula disse, e o eleitorado aceitou esse desafio e mostrou o que ele está na cara. O PT, para jogar um dado colhido ao acaso, não elegeu nenhum prefeito em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso aí é uma coisa, para um confronto exposto pelo presidente, é um desastre. Claro que a impopularidade dele é muito maior do que a que aparece na pesquisa. Eu também acho. Você acha que é muito maior? Se sim, digita 22 aí. Agora, sobre o Bolsonaro, o Supremo, infelizmente, o Supremo é formado por, como o PT, incapazes e os capazes de tudo. Tem os mudinhos, incapazes de abrir um racha na corte para mostrar que ainda há juízes em Brasília,
E tem os capazes de tudo que tiraram um ladrão da cadeia para transformá-lo em candidato a presidente e ele se elegeu graças ao consórcio formado pela imprensa, pela esquerda, né, pelos desinformados, pelos espertos demais e com o apoio militante do próprio Supremo e da Justiça Eleitoral. Nós queremos apenas eleições livres, voto auditado, que um tribunal não haja como partido e que o povo escolha os candidatos, porque o povo sabe escolher e não precisa de babá de marmanjo, que é o que ficam bancando aí, e essa é a pose assumida pelos ministros do Supremo. O Bolsonaro é um bandido responsável por tudo. O povo não é idiota. Deixa que o povo julgue. Eu gosto muito, eu vou te falar, um dos caras que eu mais gosto, cara, da televisão, assim, o cara que é, né, muito conhecido assim, é o Augusto Nunes. Augusto Nunes, eu tenho um apreço por ele, que eu vou te falar, parece que ele é da minha família. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão. Agora o Fora Lula, que eu já ouvi da boca de alguns deputados bolsonaristas mais radicais, que a tese que Lula não é Dilma. O senhor fala de um governo sem coordenação e de um presidente encastelado e fala da queda de popularidade que a última pesquisa Quest mostrou. A minha pergunta, por que a oposição, então, não tem um nome forte para enfrentar o Lula? Porque as pesquisas, por outro lado, mostram que em 2026, a despeito de todos os problemas, ninguém bate ele. O que eu acho que a oposição não está preocupada com a eleição agora, não. Eu estou preocupado com o Brasil, sem brincadeira. Não estou. A oposição, quem vai decidir se o Lula é candidato, se ele vai ser a economia, de como ele vai estar, se a população vai estar feliz. Hoje a população está infeliz, porque, olha, eu vim lá do meu Piauí. Por que ele caiu 30 pontos no Piauí? Porque as pessoas não estão conseguindo comprar os alimentos nas redes. E a classe média não consegue mais ter acesso aos serviços. É isso. Tudo muito caro, né? Isso que está acontecendo no Brasil. Tá certo? Então, ficar preocupando no candidato, qualquer candidato hoje contra o Lula, se a eleição fosse hoje, ganharia. Qualquer candidato com apoio do presidente Bolsonaro. Mas isso é um retrato de momento. Pode ser, eu torço até que esse governo se recupere, que as pessoas, não estou torcendo. Eu estou dentro do avião, não estou torcendo contra o piloto, porque se o avião cair, eu vou estar dentro. Então, nós temos que pensar na situação do Brasil esse ano. Nós vamos enfrentar o maior problema da nossa história no agronegócio, dizendo que não tem R$1 para o Plano Safra. São essas coisas que me preocupam no Brasil atualmente. As eleições não vamos deixar do próximo ano. Qualquer candidato hoje contra o presidente Lula, se houver uma união, é extremamente favorito. Eu concordo 100%. Eu concordo 100%. Porque pode ver que o que eu tô te mostrando de vídeo, de jornalista, partindo pra cima do Barba aqui é imenso. Olha, dessa vez foi a vez da própria Daniela Lima. Os integrantes do PSD foram taxativos ao lembrar que quem abriu a porta para os ataques foi o próprio presidente da República ao dar um pito no seu ministro da Fazenda na questão sobre o PIX. Um pito público. Trazendo aqui para vocês a aspa de um dirigente do partido, de novo, com assento ali na base do governo, ele disse basicamente o seguinte: o Haddad, ele disse o seguinte, a crítica ali feita pelo Kassab não é novidade depois que o ministro da Fazenda foi criticado pelo próprio presidente da República, criticado publicamente. O puxão de orelha no caso do PIX, já num contexto de ataque interno do PT a Fernando Haddad, era para ter pedido ali o chapéu. O que Pegue seu banquinho e saia de fininho. E o PSD está dizendo, quem fragilizou o ministro foi o próprio presidente da República. Não é uma leitura dissonante da realidade. O Ministério da Fazenda tem segurado na unha os números bons da economia que estão no macro, mas também tem sofrido com a indisposição do próprio presidente, alinhado ao seu novo secretário de comunicação, de promover cortes expressivos ou de dar destaque a um enxugamento raquítico que anunciou para a máquina. Decidiu fazer o enxugamento raquítico anunciado ao lado de uma renúncia de receita. Ai, rapaz, o caldo tá engrossando cada vez mais, hein? O caldo tá engrossando cada vez mais. Se os servidores públicos, a Ana coloca muito bem, que são ligados ao governo federal, historicamente estão reagindo, é porque
a crise é grande. Quando você cai o diretor de pesquisas, o IBGE serve para pesquisa. E se cai a principal diretoria, é porque algo muito errado está acontecendo. E você tem uma solidariedade geral, porque você tem, não é só o sindicato que está se posicionando. Essa carta é justamente dos coordenadores, gerentes, dos principais nomes do IBGE. Você tem, de fato, essa fundação IBGE+, essa fundação público-privada, que aí está criando um desconforto, porque sai do controle da instituição para um controle outro. Então, isso acaba gerando essa questão que você coloca da credibilidade dos números, das estatísticas, de dados inflacionários. Isca, Camarote, anota aí, Camarote, Demétrio, Daniela Lima, é tanta gente dando sabugada no Barba. Então, tudo isso está na mão, o censo que você colocou, e o censo é tão importante porque todo o planejamento estratégico do Brasil depende disso. Até para você mandar, por exemplo, o fundo de participação de municípios, algo desse tipo, você tem que estar baseado em números, e números com credibilidade. Então, o IBGE passa a ser fundamental e é uma crise envolvendo um nome que é um nome orgânico do PT. Essa nomeação póstuma é do próprio presidente Lula. É do próprio Barbudo, que nem Camarote está conseguindo mais passar pano para ele. É, meus amigos. Pois é. Mas a verdade, gente, é que esse episódio do PSD que chama atenção porque foi público... Rapidamente aqui. Isso que eu vou trazer aqui, tá? É a base aliada do Barba que está se descolando dele, tá? Presta atenção. Hã? É isso aí, exatamente. Agora você falou tudo. É isso aqui, de um ó. possível desembarque, porque um governo que está com a economia com problemas, que a população não enxerga força para mudar, é um governo que politicamente também traz desinteresse partidário e também na perspectiva eleitoral. Ai, rapaz, ninguém aguenta mais o Barba. Olha isso daqui, chamaram um economista pra Globo, olha só, chamaram economista pra Globo, ó, pra poder falar sobre isso aqui, olha aí, ó. Pois é, Sadi, se a gente compara o atual governo com o governo anterior do presidente Lula, no governo anterior ele fez exatamente isso que você está sugerindo, quer dizer, ele começou organizando as contas públicas, ao organizar as contas públicas naquele mandato, o dólar desabou, você também teve uma queda muito importante da taxa Selic, depois que arrumou as contas públicas, isso no mandato anterior. E aí, mais perto da eleição, você tinha fôlego para lançar o PAC, para fazer investimentos, para tentar impulsionar o crescimento econômico, ganhar capital político e acabar tendo ali sucesso do ponto de vista eleitoral. Agora, e aí, claro que o governo vai se defender, dizendo que a contingência é diferente, ok, mas o fato é que o governo não fez no início do mandato o que normalmente se faz, que é arrumar as contas públicas. Quando você não arruma as contas públicas, isso acaba batendo no câmbio, acaba batendo no juro, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Quando você pega o preço do diesel, o diesel... A cara da jornalista ouvindo isso, cara. Tem um componente dolarizado, quer dizer, o dólar mais alto faz com que o diesel tenha que ficar mais caro no Brasil. O dólar mais alto faz com que a inflação fique pressionada e, consequentemente, o Banco Central tenha que praticar juros maiores, dentro de um contexto onde as expectativas de inflação elas têm aumentado. Falando em Banco Central, elevaram a taxa de juros de novo. Só que quem está sentado lá não é mais o Roberto Campos Neto, indicado pelo capitão, mas o Galípolo, indicado pelo Barba. E na gestão do Galípolo, subiu, elevou a taxa de juros novamente. Cadê a desculpa desse pessoal aí? Quer dizer, a gente já está projetando para 2024, ou melhor, 2025, uma inflação acima de 5%, quer dizer, uma inflação acima da margem de tolerância da meta estabelecida pelo Banco Central. A inflação já é algo que incomoda os brasileiros, particularmente os mais pobres, e tudo isso porque você não fez no início do mandato o que deveria ter sido feito, que é organizar as contas públicas e, consequentemente, abrir espaço para que a economia tivesse um pouco mais organizada. Agora vai ser mais complicado, porque você fazer no meio do caminho um ajuste das contas públicas dentro de um contexto onde a sua credibilidade já está arranhada, onde você não tem ali uma percepção geral de que você está tão comprometido assim com o equilíbrio das contas públicas, vai ser ainda mais difícil. Vai ser super difícil mesmo, né, meu amigo? Demais. Olha o que o Barba diz aqui, ó. Ele falou isso aqui hoje, cara. Olha, eu queria ter essa autoestima aí, ó. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo.
Agora, é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Esse é o meu tipo de governar. E esse é o meu tipo de fazer com que as coisas deem certo no Brasil. Traduzindo, não faz é nada. Não faz é nada, meu amigo. A realidade é essa. Ele não quer falar do povo? Olha o povo falando aí, ó. Ia comer picanha, estão comendo ovo ou passando fome, né? Que o governo do Lula, Deus que me perdoe, eu não aceito. Ele só vê da parte dele, né? Mas a gente vai levando, né? Até quando der. A gente tem o privilégio de poder comprar. E quem não pode, né? Eu fico morrendo de dó das pessoas, sabe? Que às vezes quer comprar uma coisa, não pode, né? Tudo subiu. Você vê, uma compra que você fazia com R$500, agora é 1.000. Não pode, né? Pois é. Pessoal, muito obrigado aqui pela sua presença. Você que assistiu o vídeo todo, comenta: eu assisti ao vídeo todo. Forte abraço. Fui.